E quanto à audiência pública, também que foi pedido ali, eu espero que a população compareça, porque é muito importante. Nós sabemos o que está acontecendo, porque a gente pede informações, demora para vir, então pedir informação há 30 dias. Aqui a população vai estar aqui. Foi convidado o executivo, eles podem vir, mas a população principalmente tem que vir. Infelizmente, nós fizemos uma audiência pública, foi solicitada a audiência pública conforme no regimento interno, no artigo 39, 49, que qualquer uma das comissões podem solicitar audiência pública, convidar pessoas para vir aqui dar depoimento, autoridades, convocação de secretários, mas infelizmente o executivo parece que, sei lá, será que precisa de tanto prazo assim para que eles possam se organizar? Será que está muito tumultuada a coisa que eles não conseguem, em 7 dias, mandar um representante do executivo aqui? Será que nós somos tão pouco importante para eles essa casa? Senhor presidente, quero começar minhas palavras de hoje falando da imensa tristeza que eu fiquei, né, de chegar no dia da audiência pública aqui e não avistar ninguém do executivo. Não sei o motivo ainda por que não se fizeram presente, achei uma falta de empatia com os pais que estavam aqui, uma falta de consideração, de respeito com os munícipes, com o povo, né? Acredito que o secretário da Educação, no mínimo, ele ou um diretor poderia estar aqui presente para tirar essas dúvidas dos pais que estavam aqui. Ou será que não era relevante os assuntos que seriam tratados aqui? Outro sim, senhor presidente, a respeito da audiência pública da educação, que eu não sei por que motivo nós não tivemos nenhum representante aqui do executivo, não tivemos a presença do secretário da educação, certamente tem algum motivo óbvio para isso, mas eu tinha algumas pautas aqui para conversar aqui com ele. Sobre a audiência pública, né, para não ser repetitivo, nosso colega já falou, também acho uma falta de consideração com nossos munícipes, não vi ninguém representar o legislativo, o executivo, desculpa, e sendo que os pais vieram, estavam todos os vereadores aqui presentes, eu acho que com 7 dias, como diz os vereadores, eu acho que poderia ter se organizado e teria tempo hábil para alguém vir e representar o executivo. Eu não tenho desculpa de não ter ninguém, e isso aí fica... A gente vê a tristeza dos pais em não ver a importância do executivo, pelo menos esclarecer as dúvidas desses pais que vieram aqui, perdendo seu tempo. Os vereadores também deram o máximo para chegar a tempo, que estavam em viagem, para se deparar aqui com isso. Então, fica aí uma grande indignação. Salve, pedregulhos! Hoje vamos começar com alguma coisa diferente. A campanha já está em plena corrida. O ano que vem temos eleição. O ano que vem temos as entrevistas do Entre Linhas para os candidatos que quiserem falar com a população, obviamente. Então temos que aprimorar um pouquinho o vídeo. Vamos tentar lidar com essa coisa chamada chroma key. O áudio ainda não vai ficar bom. Quanto a isso, não tem o que fazer, porque falta o din-din. E mesmo com o din-din, o áudio da Câmara de Vereadores é uma... Enfim. Se não gostar do joguinho de fundo, dê um grito que a gente acha alguma outra coisinha. Mas eu acho que o chroma key vai ajudar um pouquinho a conversa. Esse vídeo é para falar sobre grana.
bufunfa, diárias e cara de pau. Porque tem tudo a ver com cara de pau. Viram no vídeo anterior, o que passou agora há pouquinho, a indignação dos vereadores. Porque eles chegaram na audiência pública e não tinha nenhum representante do executivo. A audiência pública era sobre educação e cadê o secretário de educação, o diretor de educação? Inadmissível, é? Bem, meus caros, se acha inadmissível o representante do executivo não ir numa audiência pública do legislativo, imagine então a minha cara de palhaço ao chegar hoje na conferência de assistência social do município, que ocorreu lá no CRAS, e não ter nem um vereador. E aí eu falo o que em casa? Sobre audiências públicas. Por diversas vezes eu já falei que a referência que a gente tem em audiências públicas na Câmara de Vereadores é a ex-vereadora Luciane. Quando ela foi presidente da Câmara, ou presidenta, digamos que ela foi a mais democrática. Ela tinha uma preocupação em realizar a audiência pública, em manter um horário acessível para a população, não esse horário ridículo das 9 da manhã, que é para a população não assistir a sessão da Câmara de Vereadores mesmo. Por mais de uma vez, ali na plenária, só estava eu e a dona Odila para assistir a audiência pública. Adendo. Dona Odila, que foi extremamente desrespeitada pela Casa Legislativa na última sessão, quando o presidente Edson Vasconcelos cumprimenta o advogado que está no plenário e ignora totalmente a dona Odila. Que você pode não conhecer, e nesse caso você, eu acho que não mora em Itaara, ou é muito novo. A dona Odila é uma das personalidades do local. E quando eu pensava na existência da Câmara de Vereadores, ela já estava lá, sentadinha e conversando com os moradores, com os vereadores. Então, ao mínimo, merece um pouquinho de respeito e consideração, né? Não quer cumprimentar? Não cumprimenta ninguém. Agora, cumprimenta o indivíduo só porque é advogado, e aí a veinha torta que está no cantinho. Então, primeiro desagravo. Mas, eu acho que por uma vez, só estava lá para audiência pública eu e a vereadora Priscila. Nenhum outro vereador apareceu. Então, já participei de alguma audiência pública na Câmara de Vereadores. Quando que o executivo aparece? Quando é combinado. Os vereadores combinam com o executivo uma audiência pública quando a população precisa de explicações. Que é o que aconteceu, por exemplo, quanto à educação lá no início da gestão, que teve todo aquele problema, criou até um grupo de mães preocupadas com a educação, e de livre e espontânea
pressão popular, a Câmara de Vereadores combinou com o Executivo e realizaram uma audiência pública para prestação de contas do Executivo. Fora isso, só há um convite. Nesse caso, o vereador Oberdan, na sessão retrasada, foi deselegante, deseducado e extremamente descortês. Porque ele afirmou que iremos realizar uma audiência pública, o importante é ter a população. Se o Executivo quiser, ele aparece. Tipo, o Executivo aparecendo ou não aparecendo, ó, estamos embolotando e caminhando. Se não faz falta, por que raios o Executivo iria aparecer? E sem qualquer combinação. Ah, mandamos o convite. É um convite. Vai ou não vai? E eu afirmo para vocês, eu já participei de muita audiência pública. E nem sempre com o Executivo. Se a audiência pública é marcada pela comissão da Câmara de Vereadores, é porque a comissão quer ouvir a população. Se for para a população ouvir o Executivo, como aparentemente era a intenção, você combina com o Executivo de aparecer e não faz pouco caso, né? Não faz pouco caso do Executivo. Se quiser aparecer, aparece. Mas não vai fazer falta. E depois fica chorando na Câmara. Mas eu falei que a conversa era sobre grana, bufunfa, né? Brilho da careca. Até tirar o chapéuzinho para ficar mais... Meus caros, o tema é grana. Então, meus caros, mudei de câmera porque deu pau na outra. Coisa de pobre. Uma briga que, desde que eu conheço a Câmara de Vereadores, desde que eu frequento as sessões da Câmara de Vereadores, uma briga que eu sempre tive com a meninada é quanto a diárias, a viagens. Já foi matéria do Águas da Serra. Todo ano eu faço um viajômetro da meninada, de tudo que eles gastaram, e gastam uma fortuna. E agora, nesse momento, a discussão está um nível acima. Porque eu, dando uma olhadinha no regimento interno, coisa que a meninada devia fazer, lá está o artigo 199, que diz que os vereadores são obrigados a prestar contas da viagem. É óbvio. Mas não só. Eles são obrigados a prestar conta de forma formal, escrita, com notas, e de forma oral, em plenária. O que, se pensar 10 segundos, é muito óbvio e lógico. Porque eles têm que prestar contas para a Câmara de Vereadores e também têm que prestar contas para os verdadeiros chefes, que somos nós. E para provar que eles realmente fizeram alguma coisa, que eles sabem do que estão falando, que valeu o nosso investimento, porque isso que a gente faz é um investimento. A gente paga para eles voltarem melhores de Porto Alegre.
Então, para provar que valeu a pena esse nosso investimento, nada melhor do que um exame oral. Lembra da provinha oral do colégio? Que você tremia na base. Ai, hoje é teste oral. É isso aí que é a prestação de contas. E não caia no migué, não. Que nem na sessão passada, e outras vezes já falaram, mas na sessão passada, o vereador Oberdan disse que vou falar sobre a viagem. Não! O texto do regimento interno é muito claro. Tem que prestar contas sobre o que fez e o que conseguiu na cidade. Ou seja, o vereador Rétio e o Chupeta foram para Porto Alegre para entregar um ofício pro vice-governador, então eles têm que voltar e em 8 dias, que é o prazo dado pelo regimento interno, eles têm que voltar, prestar contas formal e vir no plenário da Câmara de Vereadores. Nós fomos para Porto Alegre, encontramos tal pessoa, fizemos isso, aquilo e conseguimos isso. Consegui uma promessa, consegui um recurso. Eu fui no curso, aprendi tal coisa. E essa tal coisa é porque tem a ver com Santa Maria, porque Desculpa. Tem a ver com Itaara, porque Itaara está passando por isso, isso e isso. Isso acontecia? Não. O vereador Kleberson, por exemplo, o Rétio, ele... Em fevereiro, ele deixou de prestar contas. E o que acontece? Segundo o regimento interno, nesse mesmo artigo 199, não serão pagas novas diárias se não obedecido o que está acima escrito. Não prestou contas, não recebe novas diárias. Óbvio que o regimento é mal feito, porque não existe assim uma forma de lavar a alma. Tipo, você não prestou e em 8 dias, e daí quer dizer que eternamente não vai receber diárias. Então, não existe um adendo nisso daí. Mas, de qualquer forma, a letra é clara. Não prestou contas? Sem diária. E, meus amigos, tentaram se fazer de coitadinhos, mas não tem jeito. E aí eu solicitei para a Câmara de Vereadores a posição do presidente da Câmara. É óbvio, o Edson Vasconcelos. O que ele pensa a respeito? O que vai fazer a respeito? A resposta, meus caros, é que o presidente permitiu que os vereadores prestassem as contas de forma retrógrada. Ou seja, todas as prestações de contas que não fez durante o ano inteiro, fez tudo na sessão retrasada. Ridículo. Quanto a isso, no caso do PLC 02, aquilo que transformava em gleba o que for acima de 2.000 metros quadrados, que segundo a prefeitura tinha IPTU de 4 milhões de reais. Quanto a isso, eu entendi que, por opção de vocês, não importa para vocês. Então, é uma coisa que pode ir adiante. Então, encerrou. Agora, quanto a diárias, meus amigos, é pessoal.
Desde que eu conheço a Câmara de Vereadores, eu peço as coisas mais simples para a criançada. Defender a viagem. Pediu para viajar? Então explique o porquê. Não que eu tenha que aceitar. Porque que nem o vereador Oberdan defendeu a viagem, dizendo que ia para uma das temáticas eram direitos humanos. Se você me disser onde vai aplicar os direitos humanos na prefeitura de Itaara, estão faltando com os direitos humanos na prefeitura de Itaara, trabalhando 2 horas a menos por dia? Não, né, filho? Mas coisas básicas era defender a saída e prestar contas na volta. Porque desde a época, na legislatura passada, já tinha quem não prestasse contas. Só essas 2 coisas, simples. E é óbvio, viajar menos, né? Economizar. Ouvidos, nenhum. Mas só que agora, eu me amparei na lei. E nesse caso, meus amigos, é muito forte falar isso, mas não tem outra coisa que não possa ser até uma prevaricação do presidente da Câmara continuar pagando as diárias em irregularidade. O vereador Lauderi, por exemplo, se recusa a prestar contas. Ele acha que tem que apresentar as notas e vereador não foi fabricado para falar em tribuna. Não para prestar contas para a população. E continua recebendo diárias. Por isso, já tem uma reclamação no MP. Sinceramente, eu não confio tanto no MP, mas vamos adiante. Mas isso é a ponta do iceberg, meus caros. Porque é uma briga até, digamos, pessoal, tá certo? E vamos pegar um exemplo que começou esse ano, que são as viagens para Porto Alegre para participar de eventos da AGAP. Esses eventos não são cursos. Os cursos que eles vão são na DPM, são principalmente no IGAN, onde a Câmara de Vereadores paga mensalmente uma consultoria e tem desconto para participar dos cursos, que normalmente tem duração de 1 ou 2 dias. A AGAP não. A AGAP, os vereadores vão só para conferências. Quando eu interroguei eles o que eles ofereciam, a AGAP, quando eu interroguei eles, entrei em contato através de mensagem, o que poderia dar o vereador para ele fazer essa preferência pela AGAP e não pelo IGAN? O que me foi respondido? Nada. Eles foram correndo para os vereadores que lá estavam e dizer para eles: tem um tal de Entre Linhas de Itaara perguntando de vocês lá. Então me acende bandeira vermelha. E essas conferências que a garotada vai, congressos, conferências, são sempre de 4 dias. 4 dias recebendo diárias em Porto Alegre, pagando inscrição, passagem. Então me desculpe, mas tá me fazendo de palhaço, tá nos fazendo de palhaço. E por isso, se os deuses sorrirem pro MP, vão devolver as diárias. E se tivessem um mínimo de vergonha na cara, já teriam devolvido as diárias. Porque ganharam irregularmente. Mas qual a surpresa?
os vereadores vivem indo para essa conferência na AGAP. O vereador Oberdan, o vereador Edson não pode ir porque ele não tem tempo, é presidente da Câmara. Já foi o vereador Kleberson, já foi o vereador... vou correr o risco de mentir, mas eu acho que já foi o vereador Eliezer. Eu vou ter que conferir, eu acho. Me desculpe, eu vou conferir e depois vou colocar em legenda aí. Então, eles adoram ir para essas conferências. Mas... e a conferência municipal? Qual que é o problema da Conferência Municipal de Assistência Social? Será que é porque não tem diária? Vamos ter que pagar diária também para eles irem nas nossas conferências? Porque eu achei que a intenção deles era aprender, era confraternizar, saber do que está acontecendo, coisas novas. Então só se interessa por coisas novas de Porto Alegre. Porque o que acontece na cidade não se interessam. Porque na conferência agora de assistência social não estavam. Depois, devo dizer que chegou o vereador Robertson, que não ficou até o final, mas chegou. O vereador André e o vereador Eliezer, que não sei se consideram, porque se não aparecessem, os dois apanhavam em casa. Mas, enfim, apareceram e ficaram até o final. Mas esses são justamente os que não vão nas conferências que eu estou falando. E o mais interessante de tudo, isso é obrigação dos vereadores, estar naquela conferência. Não era obrigação do executivo estar na audiência pública, porque foi chamada pelos vereadores. Mas a conferência foi do executivo. Um dos temas da conferência era justamente o controle social, que é o controle da população no trabalho do executivo. Quem são os principais controladores sociais? Os vereadores. Porque eles representam a população. Então, eles são as mãos e voz da população controlando o executivo. Não é o que eles acham, obviamente, porque não estavam lá. Mas são. Então, meus caros, principalmente para você que tem aquele vereador de estimação, que você gosta de colocar roupinha enfeitada, coloca coleirinha, sai passear na rua, deixa dormir na cama. Você que tem aquele vereador de estimação, pelo bem da cidade, repense. O ano que vem está aí, nós temos eleição, então, por favor, repense. Quem não tem a mínima preocupação com o teu dinheiro, quem não tem a mínima preocupação em te representar, quem não te respeita, porque se não se preocupa com o teu dinheiro, não te respeita. E você vai votar nesse cara? Nesses caras? Só repense. A diária é só a ponta do iceberg. Porque voltamos à PLC 02. Estão representando a população numa votação daquelas? Ridícula? Não. Já foi um tapa na sua cara. As leis complementares em 2020, 4 tapas na sua cara. Porque eram 4 projetos. 4 tapas na sua cara. Na questão das viagens e diárias, aí não é nem tapa. Aí é uma chuva de ouro na tua cabeça. É um cuspe na tua cara. Não é nem tapa. É acima disso. Eles estão passeando com o seu dinheiro.
Porque se eles quisessem participar de uma conferência, aconteceu uma hoje de manhã. E eles não estavam lá. Então, meus caros, é isso. Se incomodou o joguinho, vamos tentar algumas outras coisas da próxima vez. Vamos fazer umas experiências. Mas pode encher o saco que a gente dá um jeito de trocar. No mais, sigamos em frente. Essa questão das diárias ainda tem barco para correr. O que eu posso dizer novamente para a mesa diretora da Câmara de Vereadores: vergonhoso o seu papel, imensamente vergonhosa. Uma, por não conhecer o regimento interno da Câmara de Vereadores. E outra, por não saber reconhecer seu próprio erro. E não admitir. É aquela criança que é pega com a boca cheia de biscoito e ainda fala: não fui eu. Não é biscoito que eu tenho na boca. Vergonhoso, simplesmente vergonhoso. É só mais uma vergonha da Câmara de Vereadores. Mas isso segue adiante. Agora, só deixaram hoje muito explícito o que querem. Diária. Então, já que cada conselho tem seu fundo, eu não tenho participado muito dos conselhos ultimamente, mas eu vou pelo menos uma visita nos conselhos para propor que a cada conferência se dê uma diária para os vereadores. Porque daí, de repente, eles podem comparecer. Ok? No mais, nada menos. E por hoje, só amanhã. Nunca falei isso. Nos vemos na próxima. E qualquer coisa, se incomodou, gritem, berrem, faça o escândalo. Yeah? Sigamos. Nosso município está sofrendo porque tem pessoas somente com interesses particulares, não estão pensando nos interesses que é o público.